Mais um bate-papo de domingo começando. E hoje o tema é Brasil, a CLT do mundo. Você já teve essa sensação de que o Brasil está a serviço de outras nações, presta continência aí para outras nações, sempre todo mundo querendo pôr o bedelho, muita legislação também interna, enfim. Em um bate-papo nosso aí, chegamos a esse título e decidimos debater sobre o tema. Se você se identifica com alguma dessas coisas, fique aí com a gente que vamos refletir bastante sobre isso. Isso aí, galera. Vamos lá, seja bem-vindo você que já acompanha nosso trabalho. Você que está pela primeira vez também. Hoje estamos eu, Danilo Bassi, Clóvis, Andrei Vinícius, Alisson Brian, Bruno Trevisan e Eduardo Lopes. E aí, galera, beleza? Olá, beleza? Opa. Bora lá. De boa, vamos falar do nosso país aí? Vamos, hein? Isso aí surgiu espontâneo aí, né? Esse título, né? Ficou bem original, né? Eu acho que foi o Andrei, né, Andrei, que deu a dica, né? O Andrei comentou. Mas eu comentei, daí pegou e a gente achou interessante debater melhor. Porque foi uma coisa natural, né? Já saiu, você falou, já começou a puxar assunto, um começou a falar uma coisa, outro colocar outra. É uma coisa bem interessante. Vamos isso aí rendeu um episódio, gravar. né? Vamos gravar que dá pra falar, né? Deixa eu só perguntar uma coisa pro nosso editor aqui antes de começar. Pra ficar melhor no vídeo, você prefere que eu fique mais pra direita ou pra esquerda hoje? Por quê? Tem isso? É o zoom. A câmera 2 olha pra câmera 1. Não é só pra saber que lado que eu vou defender, o lado da direita ou da esquerda. Bom. Que você é livre pra expressar a sua opinião. Você pode fazer sem... Tranquilo. Sem pressão. Boa, fica em cima do muro. Só aguenta o Danilo do lado. Pode. Só não pode defender o marxismo cultural. Não o capital derruba da sala. Já virou chacota isso aí, né? Hoje eu não vou falar. Mas me veio o insight aí de abordar um pouco da história, né? Do nosso país. A gente tem muito aquele... Cara, eu vejo que a tendência do ensino, né? Eu aprendi muita coisa errada na escola, né? Não sei se só na escola que eu estudei, acredito que não. Mas eu estudei em escola pública, né? Tô com 31 anos aí, então mais ou menos a época que eu estudei já dá pra pegar aí. E eu fica muito fixo na memória, né? Assim, pelos ensinos de história principalmente, de que os portugueses vieram para explorar o Brasil, né? Fica muito marcante aquela questão da troca do espelho pelos recursos naturais e tudo mais. Mas, cara, eu recentemente aí em alguns estudos vi uma interpretação diferente disso e que eu achei que faz sentido. Por exemplo, né, com a época histórica que Portugal vivia na Europa, né, na época antes de 1500. Primeiro que a Europa vivia conflitos, né, diversos conflitos, e território era um dos grandes problemas, né, além da questão religiosa e outras coisas mais, né. E eu passei a admirar nesses estudos posteriores, não na escola, né, mas admirar até a conduta portuguesa, né, até em defesa dos valores cristãos, né, teve guerra marcante nas cruzadas, né, teve um momento que os muçulmanos estavam quase dominando a Europa e teve uma batalha importante que foi uma reviravolta em Portugal, que foi uma coisa interessante. E assim, no momento que eles vieram que teve a vinda para o Brasil, né? Imagina, saindo de um território de muitos conflitos, né? Grandes guerras, encontrar um país tropical com grandes recursos, né? Como o Brasil. E aí, existem outras ideias de que eles não vieram simplesmente para explorar, mas sim, eles consideravam uma terra prometida, né? Era rica em recursos e para ser explorada, inclusive para ser habitada por portugueses mesmo, né? E prova disso é que eles vieram, né? E diferentemente de outros colonizadores, como ingleses, por exemplo, os portugueses, eles, inclusive, muitos se casavam, né? Com pessoas índios, né, basicamente. Depois trouxeram a cana-de-açúcar de fora, né, uma coisa não era nativa do nosso continente, e aí viram que o clima favoreceu, aí passaram a vir africanos também,
E o que é interessante, né? Essa miscigenação se formou entre índios, negros e europeus, né? Principalmente os portugueses, e eles se relacionavam, né? Traziam a cultura deles e agregaram, né? Foi uma evolução. Em que aspecto? Por exemplo, notas musicais. Os índios, se não me engano, eram 4 notas musicais, eram meio primários, né? Assim, ficaram muito tempos isolados da sociedade, estavam ultrapassados. Até a questão que a gente comentou da antropofagia. Os índios, você vê como eram primatas, né? Eles tinham até, alguns deles tinham esse ritual de comer outro índio, né? Com cultura de que ia adquirir o conhecimento da pessoa que havia falecido, você comendo outro adquiria. Então, assim, eram valores muito primitivos, né? Então, eu vejo assim, enriqueceu e agregou, né? Evoluiu a sociedade em si. E teve um momento interessante, aí já mais para frente, né? 1808 aproximadamente, que Dom João VI veio para o Brasil, né? Deixou Portugal, passava por uma época de conflito também. Napoleão, né? Vinha avançando lá, dominando a Europa. E transferiu a coroa para o Brasil, inclusive trazendo o Tesouro Nacional, a biblioteca. Mas aí é o medo, né, Danilo? Aí já... Foi o medo, né? Não, aquela história de quem tem sim, medo. tava fugindo. Mas aí tem até teorias que falam, pô, isso já era uma intenção, né? Aí fica histórias, né? Versões de um lado e de outro. Mas falam, não foi só pelo medo, já tinha esse plano. Porque Napoleão bater na porta, não dava tempo de você embarcar levando tudo isso. Era um plano, já tinha um plano disso. Até porque Portugal já tinha outras colônias, né? Já na África já tinha lá Angola, Cabo Verde também. E por questão de distância, acho que seria muito mais óbvio ir para lá do que atravessar o oceano e ir para o Brasil, né? Então acho que já era premeditado mesmo. Sim. E aí, depois nessa vinda de Dom João VI, teve um momento que transferiu oficialmente a coroa e tinha grandes planos para o Brasil, né? E aí tem José Bonifácio também, que tem uma história muito interessante, que tinha grandes planos para o Brasil, que eu acho que até é um tema à parte da gente abordar. Mas assim, a gente tem falado de ressignificação, né? Mas é uma interpretação diferente de não só explorar. Assim, eu tenho até uma admiração pelos portugueses, né? Passei a ter depois. Eu não tenho descendência portuguesa, né? Eu tenho descendência de italiano e de brasileiro mesmo. Minhas avós, 2 avós, materna e paterna, de origem italiana, mas meus avós de origem desconhecida, brasileiro mesmo. E uma coisa interessante também, teve uma ocasião que os holandeses vieram explorar o Pernambuco, se eu não me engano, né? E nessa ocasião se uniram entre índios, negros e portugueses para expulsar os holandeses, que os holandeses sim vieram para explorar única e exclusivamente o Brasil. Então tinham líderes negros, tinham líderes portugueses e índios, cara. Então você vê, é uma narrativa para nós que a gente desvaloriza o nosso próprio país, né? Eu acho que se houvesse mais união, eu vejo muito potencial, cara. Então, queria introduzir dessa forma aí, pra gente começar a falar no tema, mas aí, vamos chega na CLT aí, pô. Vixe! Vamos chegar nos anos 1940 aí, pô. Vamos. Chega lá. Vai aí. Não, vou ter que passar o bastão, vamos continuar. Foi introdução. Você deu um baile aí, deu um show de história pra gente aí. Uma versão diferente, né? Uma versão bem diferente são que coisas... a gente aprende na escola. Até a música do Legião Urbana, né? Que nos deram espelhos e vimos os índios doentes. Então, é um negócio que fica marcado na nossa cabeça, né, cara? Desde pequeno, lá, a história lá, os portugueses só vieram explorar, só estrupavam as pessoas, só tiravam toda a riqueza, mandavam para a Europa. É o que a gente aprendeu, né? Sim. E a CLT? O que tem? Vamos chegar na CLT, Alemão. Fala aí. Antes de chegar na CLT, faltou falar do Dom Pedro e Dom Pedro II. Né? Dom Pedro II tem muitos admiradores. Eu não conheço a fundo a história, mas ele herdou o trono muito jovem e ele tinha muitos planos ele ficou no Brasil, né? Viveu muitos anos aqui. E ele tinha muitos planos também. Aí, quando teve o golpe da República, que também é uma teoria. Golpe, Alemão? É polêmico, hein? Não foi uma coisa
Acho que não era o gosto do imperador, né? Aí talvez é que nem o Bolsonaro hoje. Ele foi criado pelo descontentamento pelo governo anterior. Então, quando começou a República, o país ficou na mão dos ricos aqui de São Paulo e de Minas Gerais, que era a política café com leite. Então, começou a eleger um estado e outro. E acho que até um link legal com o tema, que é o CLT do mundo. A gente é meio que escravo tecnológico até hoje, na minha opinião. E isso acho que começou pelo quentinho. Eles estavam no quentinho lá, plantava café, tirava leite, de boa, não precisava investir em estrutura, era uma coisa que eles já conheciam. Eu acho que aqui que é o ponto-chave, que começou o problema. O pessoal costumou fazer só isso. Então, o cara tinha um commodity e conseguia dominar a política. Aí o Getúlio, quando ele assume, ele começa a defender um discurso populista. Aí ele... Agora eu não sei, me lembra aí, se foi no primeiro governo dele, não sei quando que veio a CLT. Pra gente fazer o link, agora eu não lembro. Segundo, né? Acho que foi Porque foi em 1943, né? É que o primeiro foi em 30. Então ele foi totalmente populista. Acho que ele era um clone aí de Hitler e Mussolini. Suas atitudes. Ai, cara. É minha opinião. Cuidado, Sim, né, Alemão? nítido. Essa semana aí, ó, a opinião tá dando demissão, hein? Cuidado. Vai aparecer aí nas Mas, redes. como a gente não vive de condição, né, Alemão? Tem problema isso não, a aí, gente vai pra próxima. Não, cara, era muito parecido, né? Quando ele ficou fora um tempão, ficou no sítio dele lá, falam. Aí ele volta e cria as LT. Aí a Petrobras também, acho que foi nessa época, né? Populismo total. Estado, né? Ele... Pô, assim, eu acho que em alguns termos pode ter sido bom pra época, sei lá, podia ter alguns trabalhadores que sofriam um abuso, assim, sei lá, deu uma controlada, colocou algumas regras, mas hoje a gente vê que isso não funciona mais, né? Tem muita gente que já não quer ser contratado como CLT, que na empresa lá, que presta serviço pra gente lá, você vê que tem gente que já quer ser contratado PJ. E sei lá, o fundo de garantia, cara, tem uma grana que não rende. Olha o Andrei aí, nosso investidor ambicioso aí. Cara, é uma aplicação que você não pode decidir se quer ou não. Ela rende metade da poupança no ano, média, aí não sei como que esse ano tá. E você não pode tirar quando você quer, né? Então eu queria comentar da parte da política do café com leite, que eu acho que isso... O João tá aí hoje, Alemão? Hã? O João tá não, aí não hoje? tá, não veio. Eu tô olhando pro caderno aqui. Os caras não perdoa uma, hein, meu. Vou pôr uma luz mais forte aqui, ó. O João tá de férias, ele tem CLT, cumpriu um ano de trabalho. Mas eu acho que contribuiu muito de viver só do que a terra dá e os animais aí. Foi muito cômodo naquela época e acho que como a gente sempre escutou muito os mais velhos, não que não devamos, mas ficou no quentinho, cara. Essa é a minha opinião aí desse tema. Boa, Alemão. Interessante. Muito legal, Alemão, essa reflexão que você fez. Eu nunca tinha pensado nesse sentido. Isso realmente influencia, cara. Isso aí influencia nos dias até de hoje. Porque realmente a nossa cultura qual que é? Era obedecer aos mais velhos, que eles já viveram e eles sabem o que estão falando. Então, os mais velhos sempre dá aquela lá, não, o café, o exemplo qual que é? Quem é rico? Tem que cultivar café, tem que ter o leite, cultivar animal para poder ter o leite.
E acho que se perderam muitos anos nisso mesmo. E assim, foi entrando a tecnologia, né? Teve a primeira Revolução Industrial, né? Que a CLT é logo em seguida, depois da Revolução Industrial, né? Se eu não me engano, a Revolução Industrial foi nos anos 30, se eu não me engano. E logo em seguida veio a CLT, né? 40 e pouco. E o Brasil estava engateando, né? Aí vieram os ingleses trazendo os maquinários, a Maria Fumaça trazendo tudo aí. Ferrovias no geral. Então, as ferrovias e tal. E o Brasil sempre engateando, né? Bem engateando mesmo. Então, é muito legal essa reflexão que você trouxe, viu, Alemão? Parabéns, cara. Nossa, fez eu mudar a concepção a forma de ver a história do Brasil, né? E aí chega nos dias de hoje, né, gente? Porque a gente perdeu muitos anos ficando no quentinho lá, paradinho, só esperando o café. Chove, pedindo para Deus mandar chuva e vendendo um cafezinho ali. E enquanto os outros países estavam se desenvolvendo, procurando um maquinário na época, né, tal, e o Brasil paradão. Boa reflexão. Até hoje, né, meu? As condições climáticas, né, favorecem e a gente vive, né, grande parte de commodity, né? Mas é verdade, é um grande fator aí. Inclusive, até queria pontuar aí, como vocês falaram, eu que joguei meio que essa ideia aí do CLT do mundo, né, foi meio aleatório ali e acabou colando, né, ficou legal o título, mas o sentido era mais ou menos esse, né, o sentido da CLT, eu vejo, né, que não é bom para nenhum dos lados, nem para quem contrata, nem para quem é contratado, né? Se for perguntar aí para qualquer empreendedor aí, empresário aí, ele vai preferir uma outra metodologia de ganha-ganha, né? Do que, por exemplo, ele ter um monte de processo trabalhista, por coisas às vezes irrisórias, assim, né? Acho que virou um exagero, né? Só que essa questão de o Brasil ser a CLT do mundo entrou, assim, no sentido de, tipo, o Brasil, ele serve, ele oferece os suprimentos básicos, né, para outras economias mais potentes e até menos potentes também, né? Só que o próprio Brasil mesmo, ele não vai para lugar nenhum. Você não vê um crescimento exponencial, você não vê uma mudança, igual o Alemão falou, uma mudança de tecnologia, né, de você sair um pouco dessa coisa de commodity, de alimentos e indústria alimentícia e de minério, as coisas básicas aí, né, para um lado mais tecnológico de produção e de enriquecimento, né? E eu estava dando uma estudada e existe um estudo até que tenta entender o porquê que existem países que são desenvolvidos e outros que não, né? E no estudo eles fizeram uma análise através da redes complexas, é o nome é um estudo de física, mas que foi adaptado para economias, né? E eles chegaram ao consenso de que países desenvolvidos e com uma grande capacidade, né, eles possuem redes complexas. No caso, existem diversas indústrias diferentes e cada uma depende da outra. Ou seja, você vai produzir um avião, não é uma empresa sozinha que faz aquele avião, todas as peças do avião. Ela precisa de uma empresa que faz a asa, a outra que faz o bico, a outra faz os bancos. Então, assim, é uma rede porque você precisa de várias empresas com diferentes conhecimentos, know-hows, né? Cada uma tem um know-how, cada uma conhece bem cada etapa do avião, por exemplo. E a união delas é o que faz o avião ser produzido. Então, você só consegue ter um país desenvolvido a partir do momento que você tem diferentes empresas com diferentes níveis e atuando em conjunto. Elas têm que estar em aliança, de modo a cooperarem a produzir algo além do que a natureza oferece, né? Digamos assim, algo melhorado, né? Um upgrade. E aqui no Brasil, nós não conseguimos ver isso. A gente não consegue ver indústrias cooperando, a gente não consegue ver pessoas cooperando, na verdade, né? Porque as indústrias, as empresas são feitas de pessoas. E isso vai muito na questão cultural e questão também de política, né? Porque eles também entenderam isso, que para você ter essa cooperação e ter essa aliança, é só através da confiança. Mas se você vive num país que é dito corrupto, a tendência é de que as pessoas não confiem uma nas outras, ou seja, não vai existir cooperação
e a tendência é que você fique estagnado nesse sistema tradicional, né? De commodities, onde não tem essa complexidade. Então, quanto mais complexo for a economia de um país, mais desenvolvido ele é. Show de bola, né? Hoje estamos Muito tendo bom, várias né? aulas, né? Várias visões diferentes, bem bacana, né? Top. Porra. O pessoal vem. Hoje eu vou ficar quietinho aqui, só ouvindo que o Tô pessoal. esperando a provocação do Clóvis. Foi bom, eu bem tô vendo a diversificado. cara do mesmo. Clóvis ali, ó. Tô vendo a cara do Clóvis. Eu tô vendo a cara do Clóvis ali e já tô curioso pra saber o que vem de lá também. Manda aí. E eu quero saber do Curioso Alisson pra também. saber o que vem de mim. O Alisson tá quietinho ali, eu quero ver a chinelada que ele vem. Eu tô Tá aqui dando pra aquela ouvir. coçada no queixo. Hoje eu tô aqui pra ouvir. Eu tava pensando nesse tema e eu fico me perguntando se o problema ele é estrutural ou é conjuntural, na verdade, né? Porque essas teses aí, bem relacionada pelo Andrei aí, eu acho que ele trouxe esse estudo, essas análises aí que são bem fundamentadas, mas eu acredito que o problema, na verdade, ele não sei se ele é conjuntural ou estrutural do ponto de vista, por quê? Porque hoje, na verdade, a gente é um país agro. A gente é um país agro. O agronegócio, ele querendo ou não, que sustenta a nossa economia. E se investe muito no agro e se defende o agro. E todos os investimentos convergem ali para o agro. E na tentativa de você, muitas vezes, até se você empreende no Brasil, para algum nicho, é muito complicado aqui. A burocracia, as taxas, não tem incentivos para isso, entendeu? Até propriamente, mesmo você sabendo que tem que se desenvolver uma tecnologia nacional, não é fácil. Não é fácil, porque a gente ainda tem uma mentalidade, acredito, no setor primário hoje. Se a gente for avaliar o que a gente exporta, é o agro. E qualquer problema que dá, a gente enlouquece aqui no país. Se lá fora fala mal da nossa carne, é uma explosão aqui, todo mundo fica enlouquecido, porque, se falar mal da nossa carne, do nosso boi, do nosso bichinho, acabou a nossa economia. Porque Mas se falar do celular da Positivo, aí todo mundo concorda. Exato. A gente, exatamente, a Positivo, por exemplo, né? Todo mundo mete um pau, né? Tecnologia nacional aí é das melhores no sentido de avanço e de ponta? Não, mas foi uma iniciativa, entendeu? Foi uma iniciativa, foi aí toda uma organização para desenvolver esse nicho. Mas a gente mesmo mete o pau, né? Isso é debate para um outro tema aí futuro, né? A gente mete o pau nos nossos produtos, a gente mete o pau nas nossas iniciativas, entendeu? Porque, na verdade, o próprio nome diz iniciativa. A gente já você sempre vai comparar, vamos comparar com as duas marcas aí, que aqui o celular, né? A Apple e Samsung, né? A gente tem aí. Então, você vai ter, claro, são tecnologias aí que também começaram ali, entendeu? Tiveram uma trajetória. E muitas vezes a gente deprecia a trajetória da iniciativa. E o nosso problema de depreciar essa trajetória que a gente tem, a gente acaba perdendo muitos talentos que a gente tem hoje para fora do país, né? Muita gente que queria investir aqui em tecnologia vai para fora, entendeu? Vai trabalhar em multinacional, vai desenvolver. Se você pegar aí grandes centros de desenvolvimento, se você pegar IBM, Apple, muitas outras áreas aí de tecnologia, tem uma série de brasileiros que trabalham lá. Então, são talentos buscados aqui, que poderiam estar desenvolvendo tecnologia, aprenderam, porque o brasileiro é muito disso, o brasileiro é um ser criativo, ele é muito de aprender, ele é muito de desenvolver, mas simplesmente o que acontece? Muitas vezes a gente não sabe como desenvolver isso daqui, como justamente gerenciar esses nossos talentos. Coisas que lá fora já captou esse lance do brasileiro, né?
As pessoas vêm aqui, captam os brasileiros e levam lá para fora. Hoje, se a gente for falar de tecnologia, a gente tem muitos brasileiros lá que comandam. Se a gente for pegar até propriamente o nicho atual que a gente está falando aí, esse cenário pandemia que a gente teve recentemente, muitos dos grandes projetos encabeçados fora do Brasil são por brasileiros. Porque o brasileiro tem muito desse negócio, dessa tecnologia epidemiológica, né, e estudo de virologia. Então, muitos brasileiros trabalham nos grandes institutos de pesquisa. Então, muitas dessas pesquisas estão sendo encabeçadas por brasileiros fora do país também. E eu acho que a gente tem um negócio, voltando nessa trajetória histórica, é um negócio cultural. Pegando aí de CLT do mundo, toda essa questão, a gente plantou na cabeça essa história de que foi passado de geração em geração, que o que era sucesso de vida era duas coisas. Era você fazer carreira dentro de uma organização, de acordo com as leis trabalhistas, ou você ser funcionário público. Isso era o nicho de sucesso. O nicho de sucesso era isso. Quer ter sucesso na vida? Vai prestar um concurso, seja ele estadual, federal, que aí você vai crescer na vida e sua vida vai estar garantida. Você vai ter estabilidade. A tal da estabilidade. Você tem que entrar numa organização grande, entendeu? Que te dê todas aquelas leis trabalhistas, férias remuneradas, 13º, bônus, FGTS, tudo que você tem direito. Você vai galgando cargos dentro de uma organização, uma hora você vai chegar lá, diretor, presidente, entendeu? Não importa se for 20, 30 anos, 40 anos, se você vai depreciar sua saúde, faz parte do processo. Então, na verdade, isso foi passado de geração em geração, que essa é a receita do sucesso, e ainda a gente tem isso, que essa é a receita do sucesso, a tal da falsa estabilidade. A gente não está falando do funcionário público, mas a falsa estabilidade. E geralmente empreender é uma coisa de sonhador, entendeu? Quando a gente vai falar de empreendedor, a gente já meio que deprecia já também empreendimento, porque a gente fala, não, no Brasil aqui é tudo muito difícil, vai ser taxado, e aí até quando a gente fala de empreendedor, a gente não fala numa maneira oportunidade, algo bom. A gente fala de um ser sofredor que dá errado. A gente já vende como o cara que dá errado. Olha só, isso que eu falo, a gente tem um problema de vender também do nosso pitch. Todo pitch que a gente faz é um pitch ruim. Porque até quando a gente vai falar de empreender, a gente fala de uma maneira sofrida. Exatamente, uma maneira sofrida. Eu ia comentar, Cláudio, só cortando rapidinho. Pode falar aí. Eu ia comentar que nós estamos estudando sobre branding, né? E eu vejo que o Brasil faz o branding dele muito mal, e outros países têm um brand muito melhor que atrai, né? Também esses talentos também. Muito mais por causa da marca que ele divulga, né? Exato. Vai de contra o que você falou. Lá, os outros países têm os mesmos problemas que a gente, né? A diferença é que eles não ficam escancarando para todo mundo, né? O que tem errado, vão resolver dentro de casa, né? Vamos resolver ali dentro de casa, tem que resolver. Agora, a gente não, a gente gosta de escancarar, né? Assim, a gente gosta de aí hoje já vira meme, né? Já vira meme, a gente ri da própria desgraça, coisa que os outros países não fazem, né? Eles não dão, eles acham isso um absurdo, né? Que é a questão depois do patriotismo e tudo mais, que isso é um nicho mais aprofundado, que fica aí para um outro podcast, mas eles não fazem meme da própria desgraça, né? Eles não falam mal deles mesmos. Se tem problema... Omitem ao máximo, né? As fraquezas. Omitem ao máximo, porque eles acham que isso depõe contra eles. Agora aqui a gente acha bonito fazer isso, né? Tanto do ponto de vista da mídia, quanto a gente mesmo, né? Eu mesmo pego falando que o problema do Brasil é o brasileiro, né? Porque o Brasil é um país excelente, mas um problema é o brasileiro, né? A gente faz o pitch errado, a gente ri da própria desgraça, a gente encara isso como normalidade, entendeu? E a gente é a CLT do mundo, eu acredito, por causa disso, cara. A gente não valoriza o que a gente tem, a gente não valoriza a nossa capacidade, não sabe trabalhar isso, entendeu? E tudo é levado para fora. A nossa matéria-prima... Espera que alguém resolva, né? Exato, espera que alguém resolva. A nossa matéria-prima é levada porque as multinacionais vêm para cá e a gente é o quê? Insumo. A gente é insumo. Se não você tem for valor pegar... agregado. Se você for pegar aqui todas as multinacionais que a gente tem aqui no país, a gente é o quê? É insumo, seja mão de obra, material. A gente não demanda conhecimento e tecnologia. A gente não desenvolve isso aqui dentro. A gente é insumo e matéria-prima. Então a gente tem que começar a avaliar isso também.
entendeu? O quanto também a gente está depondo contra nós mesmos para ser a CLT do mundo. Foi mais um desabafo do que provavelmente uma provocação esse. Mas eu bom pra caramba, meu. Essa Mas coisa eu- de depender de commodity, tem um problema do câmbio também, né? Porque todas as commodities, elas são cotadas em dólar. Como a nossa moeda nacional não é o dólar, então nós ficamos totalmente dependentes Interessante. da moeda É. forte do mundo, né? Então, quando o câmbio sobe, as empresas que precisam importar commodity sofrem, né? Porque vão pagar mais caro. E aí as empresas que exportam frango, exportam minério, exportam petróleo, elas se beneficiam. E aí elas deixam de vender para dentro do Brasil para vender para fora, porque estão tendo muito mais lucro, né? Porque a moeda que eles vão receber tá 6 vezes mais, entendeu? Então, assim, tem esse problema também. Você fica dependente de uma moeda de outro país que já está mais desenvolvido, e fica essa dependência que parece que não tem fim, né? Tá amarrado. Isso aí que você tá falando, Andrei, é bem isso mesmo. Nós estamos vivendo esse momento agora. O quilo do contrafilé é R$40, cara. Exatamente. Um absurdo. Não sei como é que tá aí no sul, mas aqui em São Paulo, Não, contrafilé é 40 pau, velho. subiu. É absurdo. O pacote do arroz chegou a R$32. Um pacote de arroz. E por quê? Porque o pessoal tá exportando. Vou vender em dólar ou vou vender em real? Porra, Exato. vou vender em dólar. Vou ganhar 6 vezes. O dólar tava batendo 6 aí. Batendo 6. Então complica muito. Mas ó, Manda pra fora. Vou falar para vocês, gente. Fora tudo isso aí, a gente tem a cabeça do brasileiro ainda, que grande parte da maioria dos brasileiros gostam da CLT. Eles estão presos, eles estão dependentes da CLT. A maioria ainda está dependente, não tem uma visão, como vocês estão pondo aí. Eles são dependentes, assim, defendem com unhas e dentes. Eu tenho certeza que nós vamos arrumar muita confusão com o pessoal aqui. Se algum sindicalista tá assistindo esse episódio aqui, vai querer matar a gente. Porque é cultural, cara. É aquilo que eu falei. Foi passado que essa é a receita do sucesso e as pessoas vão amar. Entendeu? Querendo ou não, existe ali certas regalias, certas falsas seguranças que espelham o que a pessoa tem, né? E o lance do populismo, ele é muito forte, né? Porque o lance do populismo é dar ao povo o que o povo quer. E de uma maneira, ele dá isso. E o engraçado é que o FGTS, ele foi criado na ditadura militar, né? Pelo Marechal Castelo Branco, né? E é interessante que, por incrível que pareça, a ditadura militar muitas vezes tem esse lance de utilizar esses artifícios também, para justamente dar aquele apertando o povo, mas dar aquela soltada na falsa segurança, né? Então, tipo, aquele lance, dá e o povo... Estatizou bastante também. Exato. O que o povo quer, gente? Pão e circo. Vai ser. Mas essa questão da CLT aí que a gente fala, né, do comodismo, eu vejo que a gente passa por um momento que naturalmente começa a ter uma tendência de migrar, até por necessidade mesmo, até devido à competitividade, né? Hoje a gente tem muitos, principalmente de multinacionais, as plataformas são globais, né? E isso encarece, né? Tudo bem que muitas vezes a moeda facilita o investimento aqui, porém, produtos globalizados. Se a CLT inviabiliza um negócio, nada impede de uma empresa passar a produzir em outro local, né? Ou baixar os custos de outra forma, né? Então, o que você poderia estar recebendo diretamente no seu bolso, a CLT vai consumindo. Então, eu vejo como uma necessidade natural, né? Até mesmo por competitividade com China, né, os custos de produção com mão de obra que eles têm. Então, é uma necessidade. Eu vejo como uma necessidade, aí vem até de encontro com o nosso tema aqui, a gente fala de propósito. Não à toa, eu acho que cada vez é mais necessário a gente atuar no propósito, porque só o fato de investimento em tempo, né, que há tempos atrás você dedicar tempo era suficiente, você fazer o padrão era suficiente, mas hoje o nível de competitividade está tão alto e a globalização gera isso de uma forma tão uniforme que, se você não tiver um diferencial, vai ser difícil. Então, acho que naturalmente o CLT perde força, não intencionalmente, naturalmente. Deixa eu te fazer uma pergunta. E o direito adquirido?
E os juízes do trabalho? Já era, meu irmão. Esquece. É complicado. Gente, eu quero ouvir o Alisson. Alisson. Cara, é complicado. Esse tema é um tema que eu tenho que pensar bastante para falar sobre ele, porque, primeiro, o CLT do mundo aí só me vem à cabeça, e é muito do que o Cláudio falou, só me vem à cabeça o complexo de vira-lata. A gente tem muito complexo de vira-lata. Tudo no mundo é bom, o Brasil que não presta. Então, tipo, enquanto a gente continuar com essa visão de complexo de vira-lata, não vai sair do lugar. Não vejo perspectiva de melhora quanto a isso. Até porque, igual vocês falaram de captação, de talentos lá para fora, todo mundo não, porque generalização é complicado. A maioria das pessoas que tem esse sonho de ascender, eles têm esse sonho de ascender para sair do Brasil ou querem sair do Brasil para ascender lá fora, né? Então já começa por aí. Então, cara, é muito difícil ver alguém que fala que quero ascender aqui no Brasil para dar emprego, vou gerar emprego aqui, vou fomentar a indústria aqui, tecnologia aqui. Não, os caras querem ir para fora. Então, isso já me bate aí. Agora, quanto à questão do pessoal gostar da CLT, cara, isso é cultural, isso é dentro de casa. De criança você já começa ouvindo que você tem que arrumar um emprego fixo para ter estabilidade. Eu mesmo, quando eu parei, fiquei um tempo aqui sem trabalhar de carteira assinada e tudo mais, e o que eu mais ouvia na minha casa era, cara, e aí, você não vai aposentar, você tem que arrumar um emprego de carteira assinada, você está trabalhando por conta própria aí, mas e aí, você não está contribuindo, você não está pagando o boletim lá da Previdência Social, e aí? Então, tipo, eu vejo que vai demorar bastante para mudar, se mudar, que é como o Eduardo falou, né, que é o tal do direito adquirido, ninguém quer perder, né, ninguém quer ficar para trás. Eu ganhei esse direito aqui, eu não vou abrir mão dele, eu não tenho que me esforçar. Porque se eu me esforçar, eu deixo de ter o seguro-desemprego, eu deixo de ter o auxílio-doença, eu deixo de... Então, aquela questão assim de que eu prefiro ficar com todo mundo na merda do que tentar uma coisa maior, sendo que eu tenho que passar por algumas dificuldades. Então, para mim, esse assunto, como culturalmente, como familiarmente eu fui criado dentro dessa cultura, então eu ainda tenho um pouco de dificuldade de conseguir enxergar algumas coisas, de conseguir formular uma ideia fixa sobre algumas coisas. Mas, igual eu falo para o pessoal que eu costumo trabalhar com eles, eu ajudo e tudo mais, você nunca vai me ouvir dando uma opinião de CLT, eu nunca vou dar uma opinião, qualquer reunião que eu for participar, eu nunca vou dar uma opinião de CLT, porque a cabeça de funcionário sempre pensa, infelizmente, contra a empresa. É muito difícil você ver um funcionário que pensa no bem da empresa acima do bem do coletivo ali. Então é muito complicado esse assunto para mim ainda. Então por isso eu estou igual ao alemão, estou aqui querendo ouvir vocês para ver se eu esclareço um pouquinho mais minhas ideias sobre isso. Para exemplificar isso, Alisson, uma experiência minha mesmo, o meu avô, ele trabalhou aqui na Itaipu, né? Então, assim, a Itaipu, ela é tida aqui como o paraíso do paraíso, entendeu? Os benefícios são muito acima do que o pessoal que não trabalha lá encontra. E meu avô, ele tem muito essa cabeça, né, de trabalhar, de a carteira assinada, né, até porque ele vem de uma outra geração, uma outra época, né. E ele comentou muito sobre isso, né, os donos das empresas, ele tem muito essa ideia também de um pouco marxista, de dono do capital, se aproveita e cresce em cima dos outros e tudo mais. Só que daí eu cheguei e perguntei para ele, beleza, vô, mas por que então, se ser dono do capital assim é tão bom, por que você não abriu uma empresa? Daí ele falou assim, é porque os benefícios, né, sabe como é que é, né, eles dão casa e eles dão não sei o quê, aí não sei o quê. Então, tipo assim, é fácil você falar do dono do capital e criticar, né, jogando que ele se aproveita e tudo mais. O problema é você abrir a sua empresa e ser dono de capital também, né? E daí você assume todo o risco e tem que agradar a galera que tá produzindo ali para você, né? Então, assim, é uma questão também de ponto de vista, né? Então, só para exemplificar essa questão de geração, de mindset, de mentalidade, e eu acho que hoje já está começando a mudar com essa coisa do digital, você está vendo outras oportunidades aí fora desse padrão empresa e empregado. Acho que tem o ponto ruim também disso daí, né? Porque qualquer pessoa que paga o máximo
na Previdência. Vai aposentar que aposente com o teto, cara. Com certeza o salário dele ia ser muito maior do que isso. Se ele não tiver uma educação financeira, não fizer se estruturar para se aposentar, ele não vai conseguir viver com a aposentadoria. Ele não vai conseguir manter o padrão. Às vezes o cara vai lá, compra a casa dele, tem uma chacrinha, né? Aí quando aposenta, agora eu vou curtir. Aí vê que não, só o convênio já era, velho. Convênio, metade do... Alemão, eu dou o exemplo do meu Acabou, pai. né? Meu pai Acabou. aposentou com 10 salários mínimos, né? Uhum. E ele morreu, não ganhava 3. Porque Sim. porque Não corrige, né? não corrige, é diferente Não corrige. a forma de cálculo, né, que o governo A galera faz. esquece Aí. da inflação, né? Então Meu avô também aposentou com um monte de salário mínimo lá, agora não Hoje sei meu se pai, dá. hoje Não sei quantos. meu pai faleceu, mas minha mãe ganha 2 salários e meio. Nem não chega a 2,5. Você vê como são as coisas, né, cara? É complicado. E assim, e era a segurança, né? A segurança disso. Sim. Tanto aconteceu isso comigo. Eu abri a empresa, meu pai falou: você paga o INSS, você tem que pagar, porque senão você não vai aposentar. Aí eu, pai, deixa você pra lá. Depois eu vejo se aposentar isso aí, eu vou fazer uma previdência privada, guardo o dinheiro, sei lá, eu me viro. Aí já tá 1 ano sem pagar, você já tá 2 anos sem pagar. Todo ano, por fazer aniversário que eu abri a empresa, ele pegava e falava pra mim. Mas há 15 anos atrás, eu lembro que alguém me falou de previdência privada, jamais falar, mas não sei. Travou, né? O alemão travou. Acho que eu travei, né? Travou, Travei. Fala aí. Voltou. Pode falar. Não, um tempo atrás, 15 anos atrás, o pessoal falava de previdência privada, mas tinha que tomar cuidado. Mas tem que tomar cuidado, tem muito golpe. Então, era um ambiente escuro ainda pra gente, né? Que nem investimento hoje tá mais comum de você ouvir falar, né? Sim. 15 anos atrás, ninguém falava. Fui numa palestra da BMF, da Bovespa lá. Achei muito ruim. Falei, não vou investir nesse negócio não, demora muito pra dar resultado. Se tivesse começado essa porcaria antes. Não, já tava rico, né? Já tava rico aí, explodiu aí com as ações. Bom, Demora, galera, mas chega, né? Mas chega. é complicado porque, igual, hoje eu estou personal e presto serviço para uma empresa também. Como personal, a gente tem a liberdade de horário, de negociar valores, negociar tudo mais. Quando eu fui conversar com o pessoal dessa empresa, porque eles estavam precisando de um professor para vaga, eu me ofereci e tudo mais, eu falei das minhas questões de horário e tudo mais, mas como personal você não tem a segurança da carteira assinada, que a gente está te oferecendo a segurança da carteira assinada. Só que, tipo, cara, o valor que eles ofereciam era totalmente diferente, totalmente aquém do que eu ganhava como personal. Então, tipo assim, pra mim, eu tinha cabeça que eu entrei lá por um outro projeto de vida, por um outro objetivo, não foi pelo salário nem por nada. Mas eu vejo muita gente entrando nessas empresas assim, porque tem medo de arriscar, tem medo de meter a cara e tentar alguma coisa maior, porque a gente não quer enfrentar dificuldade. Igual, pandemia, teve a pandemia aí, galera, quem é autônomo, quem acabou tendo uma dificuldade maior, e a galera quer ficar em casa ali sem receber. Eu vejo muito isso. Quer ir pegar um atestado ali, quer passar, teve uma gripe ali, no postinho pegar um atestado e semana que vem tem uma semana sem 14 dias, né? Porque agora você fica 14 dias porque tem a suspeita de Covid. Verdade. Você fica 14 dias em casa de boa e recebendo. Agora, se é autônomo, não. Se é autônomo, você tem que correr atrás. Então, a galera tem muito isso. E aí já entra de novo, pra mim, na síndrome do vira-lata. Porque eu quero sempre explorar o outro. Eu quero sempre tirar vantagem do outro. E o que eu tenho aqui não presta e que eu quero receber o que vem. E de esperar pelo outro. Exatamente. E como vocês gostam de polêmica, eu vou criar uma polêmica aqui, já que o Clóvis não quer alfinetar ninguém. No meu entendimento, independente de direita, esquerda, de quem esteja no poder, que governo seja, a gente sempre é escravo de algum país. Se for da direita, a gente tá Rússia, China e sei lá o quê. Se for da esquerda, se for da direita, a gente tá nos Estados Unidos. Vocês acham que hoje... Isso aí que você falou... Pode, completa aí. Eu ia perguntar, vocês acham que hoje a gente tá menos escravo do que a gente era no governo anterior? Indo na linha disso aí que você falou, eu até ia comentar, eu cheguei a fazer um curso aqui em São Paulo
Aguinaldo Prandini Risseri, é um professor, é um físico, professor do ITA. Ele dá um curso de matemática aplicada à vida. Ele tem algumas palestras, o alemão chegou aí também. E ele fala uma coisa, né? Ele fala as origens, né, da nossa de ser CLT e de não exportar tecnologia, né, não ser desenvolvedor, reconhecido como produtor de algo com alto valor agregado, né, desenvolvido no Brasil. Ele falou que é muito por origem do ensino, né, até por isso ele dá essas aulas de matemática aí, aplicada à vida, né, e ele fala que não é que nós não entendemos a matemática, é que ela é ensinada de uma forma equivocada, não para desenvolver. E mesmo assim a gente tem talentos, né? Como muito bem o Clóvis comentou, e tem grandes matemáticos, inclusive. A gente aprende pra fazer exatamente. Não pra aplicar. Exatamente. E ele fala uma coisa, né? Ele até tem ser professor do ITA, tem até influência lá no INPE e tudo mais. E ele fala que o Brasil, uma das coisas, até aí vai de encontro a isso que você falou, Alisson, do próprio governo, por exemplo, ele falou, para a gente ser desenvolvedor de tecnologia, para ter dados confiáveis e desenvolver grandes projetos, a gente precisava ter satélites próprios. O Brasil tem, né, um satélite, mas ele falou, a gente não tem nem satélite que demanda as informações que a gente precisa. O Brasil, por exemplo, o INPE, parece que loca satélites de outras nações, ou seja, os dados vão antes para os detentores, os donos dos satélites, depois vem para o Brasil. Isso. E é uma coisa interessante, o agronegócio tem matemática, tem consultoria, inclusive ele tem aplicado o modelo matemático para data, momento, né, de germinação e tudo mais cultivo. Então tem muita tecnologia. Talvez vocês conseguem saber como vai ser a produção de independente de qual governo a gente vê hoje. Eu vejo como que a gente tem essa dependência ainda, mas eu vejo como um ponto positivo, só da gente estar abordando isso aqui, né, hoje, mas de fato eu vejo como independente de qual governo. Eu acho que o agro salva, igual a gente é muito dependente do agro, mas é porque como sempre foi uma área que o Brasil sempre teve um certo, não sei se domínio seria a palavra, mas acaba que as maiores evoluções tecnológicas do Brasil foi nessa área, né? Então é uma área que a gente não tem que pedir bênção para ninguém no mundo. Eu acho que é por isso que acaba salvando, porque no resto de todas as áreas a gente tem que pedir bênção para alguém. Agora no agro a gente domina, os caras vêm para cá para aprender com a gente. E a gente está evoluindo muito também. Sim. Equipamento, monitoramento, tá muito legal. Gente, o agro é tech, o agro é pop. E a chinesaiada tá de olho lá, hein? Eles estão evoluindo, não estão mais querendo comer só grilo, não. A evolução, eles estão de olho no nosso solo fértil, viu? Olha, eu vou falar pra vocês, tem maquinário gigantesco da China sendo vendido aqui, que eu sei. O pessoal aí que eu tenho contato vende maquinário para agricultura específico, tudo chinês, tudo da China. Os tratores, os coletores, tudo que você imaginar, planta, faz tudo a máquina da China lá. Top. E dito isso, eu queria falar a coisa que o Alisson fala que é a parte que eu mais gosto. Bom, pessoal, vamos... Cedo? Não é a parte que eu mais gosto, mas já passamos aí 40 minutos. Eu não acredito que a gente vai finalizar o episódio sem ouvir a opinião do educador que está na sala. A gente falou... A gente provocou a questão aí do ensino da história nos colégios e tudo mais, e o educador não vai dar essa opinião. Não, eu falei que eu ouvi, aprendi com o alemão, com o André, mas eu quero saber a opinião do educador Eduardo. Não, a opinião é a seguinte, eu concordo com o que o Danilo falou, eu concordo com o que o alemão falou, concordo com o que o Andrei falou. Essa é a minha opinião, eu concordo plenamente. Faço as minhas palavras às deles. É verdade. Porque, assim, não, cara, porque eu vou falar pra você. É muito errado. Aí entra no marxismo cultural que o Danilo sempre fala, mas é verdade. Ele está enraizado na nossa educação. E isso faz a gente pensar de uma maneira equivocada. A gente tem que buscar conhecimento fora dos livros literários que
que nos ensinar. Mas esses livros não estão nos ensinando. Quando você faz uma pesquisa por fora, quando você começa a estudar fora isso, você vê que não é aquela história que te contaram. Aquilo ali foi uma história bonitinha para te moldar, para você ficar dentro dali, fazer parte dos boi ali, entrar no sistema, ser mais um carneirinho ali. Então, é muito complexo. E isso, cara, eu já arrumei várias brigas por causa de CLT, sabia? Porque o pessoal fala assim pra mim, pra você é fácil, você é patrão, você explora seu funcionário. Ele não sei o quê, eu não exploro ninguém, eu tô gerando trabalho, eu tô gerando posto de saúde, eu tô dando a oportunidade da pessoa ganhar o salário dela, ela criar a família dela, ter as coisas dela. Então eu tô oferecendo, eu tô sendo um gerador de emprego. Imagina se eu não tô empregando, se todo mundo para de empregar, o que vai acontecer? Vai todo mundo virar patrão? Não tem como. Então, uns vão fazer, outros não. E eu já ouvi muito isso, já escutei que você não manja nada, você só quer se livrar da CLT para você não pagar os impostos, para você não pagar os direitos do trabalhador. E, na verdade, não é isso. A visão que eu tenho, a visão como empresário, eu tenho 10 de abril de 2000 foi quando eu abri minha primeira empresa. Então, já são 20 anos que eu sou dono de empresa. Tá indo para 21 anos que eu tenho empresa. Já passei por alguns ramos diferentes. E todos os ramos eu vejo da mesma maneira. É muito complexo. A CLT trava muito, tanto o empregador quanto o empregado. Por que ela trava? O empregador, porque tem uma série de coisas que ele tem que pagar, que ele poderia pagar diretamente para o empregado. E ele não consegue, eu preciso de um aumento, eu preciso disso. Cara, você subiu R$200 no salário do cara, seu imposto vai subir lá. Você tem que contabilizar tudo isso. E aí, o que acontece? O funcionário não entende isso. Não, mas é só R$200. Mas não é só R$200. Vai subir seu INSS, vai subir seu FGTS, vai subir não sei o quê. Aí, de repente, o cara já entra, começa a pagar imposto de renda também dele. É muito complexo, gente. É muito complexo. Sim. E as pessoas... Então, e muita gente, eu já arrumei confusão. Já discussão mesmo, assim, de discutir, eu não tô... A pessoa eu me sinto até ofendido, cara, porque eu sempre pensei em ajudar as pessoas. Eu vejo daqui forma, eu tô ajudando a pessoa a sobreviver, a ela ganhar a vida dela, entendeu? Então, assim, se ela quer empreender, eu ajudo. Você quer fazer? O que você não precisa aprender? Se tiver alguma dica, quiser saber alguma coisa, como já aconteceu. Funcionário meu saiu, eu expliquei pro cara como é que faz, encurtei caminho. Não, se for por aí, já bati cabeça aqui. Vai por aqui que é mais fácil. Eu faço, cara, de verdade. Agora, se você não quer empreender, você quer trabalhar, então não fica reclamando, não fica brigando. Eu não tô te explorando, eu não tô aqui para te explorar, não tô aqui para sugar você. Você faz o seu trabalho, eu faço a minha parte, te pago e acabou, tá tudo certo. Vamos ter que entrar no sistema, é o jeito que eu tenho de fazer. Só que eu não tô explorando ninguém, não exploro, a ideia não é explorar, não é maltratar, não é fazer nada disso. Infelizmente é o sistema, então vamos seguir. Eu não tenho o que fazer, eu não tenho como burlar a CLT. É difícil. Eu ia dizer aí, Eduardo, você falou sobre os direitos, né, de pagar os impostos e tudo mais. Eu vejo assim, às vezes a gente usa os Estados Unidos como um exemplo, né, porque os Estados Unidos tem aquela coisa de liberdade, né, mais liberal. Ele já foi mais liberal, hoje não tá tão liberal assim. Mas um exemplo para a gente notar o pessoal fala, lá nos Estados Unidos os trabalhadores não têm esse direito aí de saúde, não tem o sistema do SUS, né, mega super sistema de saúde unificado aí, que tem uma ideia muito boa, mas não funciona direito. E lá eles têm que pagar essas coisas por fora, né, não tá embutido ali no desconto salarial. Mas, se nós formos olhar pelo lado do desemprego, vai ver qual que é a taxa de desemprego lá nos Estados Unidos e olha a do Brasil. Você pode reparar uma coisa, como lá é mais fácil de contratar, é mais fácil de demitir, tem aquele fluxo, você vai reparar agora na pandemia mesmo que o desemprego num mês, ali acho que foi março ou abril, que foi ali o pico, a taxa de desemprego deles subiu muito, muito, muito. Só que em um mês depois, ela já baixou também quase na mesma velocidade. Aqui no Brasil, você vê a gente está sempre entre 11, 13, 15, 10 e sempre fica nessa, por causa dessa amarra também. As próprias empresas ficam se segurando porque
bom, acho que não vai valer a pena eu contratar agora, porque eu não sei se vou fechar de novo, então não tem aquela liberdade, né? Ah, depois que eu contratei, vou ter que pagar tudo isso de direito aqui, então, entendeu? Então sempre fica essa, aí o desemprego fica alto, não resolve nunca isso, e aí fica essa coisa de briga de patrão e empregado, né? Isso é verdade, mas deixa eu falar uma coisa pra você. Se a CLT fosse tão boa, os americanos queriam vir pro Brasil trabalhar aqui. Para ganhar os direitos aqui. E por que porque a maioria dos brasileiros, muita gente, não a maioria, como diz o Alisson, não pode generalizar, mas muitos brasileiros querem trabalhar nos Estados Unidos, querem deixar a CLT, todos esses direitos garantidos que ele tem aqui e trabalhar no É mais comum o caminho inverso. O caminho é inverso, não é esse? Então o pessoal quer sair do país para trabalhar num país que não dá fundo de garantia, não dá 13º, você separou de férias, você não ganha. Então, por que as pessoas querem ir para esse lugar, sendo que aqui você tem todos os direitos? Se fosse assim, Exatamente. Se a CLT fosse tão boa, o mundo inteiro queria ir trabalhar no Brasil. E quem vem? Os países menos desenvolvidos que o Brasil. Os bolivianos, por exemplo, que querem vir para o Brasil porque... Haitianos. Isso, haitianos. Então, são países menos desenvolvidos que nós que querem vir para cá. Mas os países mais desenvolvidos, tá louco, não vai querer nunca. Então... É isso aí, gente. A gente precisa encerrar. O negócio já tá indo pra mais de hora aqui. Aí vocês provocaram o Eduardo aí, ó. Meu objetivo foi cumprir. Meu objetivo era só soltar a besta enjaulada. Ele tava muito quieto ali. Não, é isso aí. Então, gente, vamos terminar aí, que já tá passando acho que de 1 hora, tá? Beleza, então? Então, vamos acabar. Alguém quer falar mais alguma coisa aí? Vamos falar, aproveita aí. Eu só queria colocar aí o ponto por exemplo, a gente olha aí a Apple, o Google, a Amazon, se a gente for lá na raiz da criação dessas empresas, quase todas elas foram numa garagem, entendeu? Num lugar assim, que na verdade não tinha uma estrutura para ser uma empresa, e você nunca ia imaginar isso acontecendo aqui no Brasil por causa de toda essa burocracia e regras e tudo mais, né? E aí a gente perde a oportunidade de ter uma empresa desse tamanho, igual a Apple mesmo o tamanho dela é maior que o PIB brasileiro, né? Só pra gente ter ideia. E começou numa garagem. Então, é isso aí. O Andrei fechou muito bem. Então, gente, até o próximo episódio aí. Hoje foi meio polêmico aí. Acho que se você curtiu, deixa seu like. Se você não curtiu, deixa seu dislike também. Não tem problema aqui no YouTube. E no Spotify você dá um like, beleza? Mas é isso aí, gente. Acho que a gente tentou falar um pouco aí. Cada um trouxe uma visão. A gente tentou falar um pouco sobre a CLT. E todos aqui nós estamos em fase de ressignificação, né? Tá todo mundo nisso aí. Então a gente está estudando, querendo aprender, querendo conhecer e procurando o melhor para a vida de cada um. Então, essas foram opiniões individuais e não queremos ofender a ninguém, tá? Não queremos ofender, não queremos brigar, são apenas opiniões, tá bom? Então é isso aí. O bate-papo de domingo não se responsabiliza pelas opiniões individuais. Mas se você se ofendeu, isso é um problema seu. Manda uma mensagem aí pra dar. Escreve aí pra gente, então manda aí pra gente, beleza? Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Falou. Falou.